Olá, pessoal. A nossa aula hoje vai ser sobre regulação hormonal e integração metabólica. Então, a nossa abordagem vai ser uma abordagem geral, focando em três hormônios: insulina, glucagon e adrenalina. E depois, para finalizar, nós vamos fazer uma integração metabólica, a integração resultante da ação desses três hormônios. Então, a ideia é fazermos uma abordagem geral do tema com enfoque no metabolismo energético, ok? Então, vamos em frente. Bem, nós sabemos que cada tecido do corpo humano tem uma função metabólica especializada. E isso tem uma relação importante com a anatomia e a atividade metabólica do tecido. Então, antes da absorção, os alimentos sofrem um processo digestório e as três classes principais de nutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, sofrem hidrólise enzimática em seus constituintes básicos, seus constituintes mais simples, para que eles possam então ser absorvidos pelas células do epitélio da luz intestinal. Então, nós temos, por exemplo, muitos dos ácidos graxos e dos monacilgliceróis, que são resultantes do processo digestório das gorduras no intestino, são reunidos, então, na forma de triacilgliceróis dentro dessas células do epitélio. Então, após a absorção, nós temos, então, muitos açúcares e aminoácidos, bem como triacilgliceróis reconstituídos, vão passar das células do epitélio intestinal para os capilares sanguíneos, então, sendo transportados para o fígado pelo sangue, ok? Os triacilgliceróis que são restantes, seguem para o tecido adiposo, então, via sistema linfático. Nós sabemos também que a veia porta é uma via direta, dos órgãos digestórios, do sistema digestório, para o fígado, então o fígado é o primeiro órgão a ter acesso aos nutrientes. Nessa imagem, nós estamos vendo, então, alguns tecidos especializados e nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Aqui nós temos o fígado, que é o órgão central do metabolismo. O fígado tem um trabalho muito importante, ele vai processar gorduras, carboidratos, proteínas da dieta. Ele sintetiza e distribui lipídios, corpos cetônicos, a glicose. Então, ele tem um trabalho geral de distribuição de material, de combustíveis para todos os tecidos. E também vai converter o excesso de nitrogênio em ureia. Tudo que nós já vimos. O pâncreas, é uma glândula que vai secretar insulina, glucagon, e outros hormônios, em resposta a mudanças na concentração de glicose sanguínea, em resposta à mudança na glicemia. Nós temos também o encéfalo aqui, transporte de íons para manter potencial de membranas, integra sinais do corpo. Então, cada tecido aqui tem sua função. O músculo cardíaco usa o ATP gerado nas suas células, de forma aeróbica, para quê? Para fazer o bombeamento do sangue. E aí nós temos o sistema linfático aqui, que faz o transporte de lipídios do intestino para o fígado. Nós temos o tecido adiposo, Então as células, os adipócitos aqui vão sintetizar, armazenar e mobilizar os triacilgliceróis, do tecido adiposo marrom, vai realizar termogênese. Então nós temos funções específicas. O músculo é especializado no trabalho mecânico, e usa o ATP gerado então para esse trabalho. E nós temos aqui o intestino delgado fazendo a absorção de nutrientes da dieta, como a gente já tinha comentado antes. Enfim, nós temos todo um trabalho distribuído em função desses diferentes tecidos e células. Ok? Então, vamos falar um pouquinho de alguns tecidos. Nós vamos falar um pouquinho de músculo, um pouquinho de fígado, que é o órgão central do metabolismo, e também vamos falar da integração desses tecidos, do trabalho desses tecidos. Vamos falar um pouquinho, então, dos caminhos metabólicos de carboidratos, aqui nessa imagem, num hepatócito. Então, nós vamos pensar um pouquinho em fígado. Então, as setas, que são representadas de forma ascendente, nós temos, então, as vias anabólicas. E as que estão representadas aqui de forma descendente estão representando as vias
catabólicas, né? E a distribuição, então, desse material para outros tecidos. Vamos pensar, então, aqui, ó, glicose 6-fosfato. Nós sabemos que a glicose fosforilada, o grupo fosfato, mantém essa glicose, esse esqueleto carbônico, dentro da célula. Então, qual seria o caminho da glicose 6-fosfato? Aqui um primeiro caminho seria a defosforilação da glicose 6-fosfato em glicose, e essa glicose, então, pode ir para o sangue, né, para realizar o processo para ajustar, então, a glicemia. Esse é um trabalho fundamental que é feito principalmente pelo fígado. Um segundo caminho que a glicose 6-fosfato pode tomar é justamente ser polimerizada para formar a reserva de glicose no sangue, no hepatócito, né? Que é então essa reserva de glicogênio no fígado. Aqui nós temos então um terceiro caminho, né? Um caminho catabólico, né? Que é descendente. A glicose então sofre glicólise, o processo glicolítico, gerando o produto, que é o piruvato. Esse piruvato, então, entra na mitocôndria, né, nessa organela importantíssima na questão energética. Aqui dentro da mitocôndria, esse piruvato vai sofrer descarboxilação oxidativa, gerando, então, esse grupo de 2 carbonos aqui, que é o grupo acetil, ligado, então, à coenzima A. Esse acetil-CoA, ele pode seguir o caminho catabólico e ser oxidado aqui no ciclo do ácido cítrico, e esse grupo acetil, então, os carbonos do grupo acetil vão sair na forma de CO2. Esse grupo acetil, então esse ciclo do ácido cítrico aqui, vai gerar potencial redutor, e esse potencial redutor, então, na forma de NADH, né, e FADH2, vai doar esse potencial redutor para a cadeia transportadora de elétrons, onde o aceptor final é o oxigênio, e nós temos então o processo de fosforilação oxidativa acoplado à cadeia transportadora de elétrons. Esse processo de fosforilação oxidativa é essa síntese de ATP, então acoplada à cadeia transportadora de elétrons, né? Aqui então as coenzimas são reoxidadas. Então esse é um caminho, esse processo aqui, fosforilação oxidativa. Bem, por outro lado, esse grupo acetil, ou seja, essa molécula de acetil-CoA, pode ser precursora, então pode ser usada para formar ácidos graxos, e esses ácidos graxos podem gerar, então, triacilgliceróis e fosfolipídios. Além disso, né, esse acetil-CoA é importante para a síntese de colesterol, que é um lipídio, e esse colesterol é fundamental para a membrana, né, para a resistência de membrana. Ele é muito importante na produção de hormônios, né, hormônios esteroides, e nós temos também esse colesterol muito importante para a formação da bile. Então, nós temos vários caminhos aqui que são delineados a partir dessa molécula de glicose fosforilada e que está aqui dentro da célula. Então, são vários caminhos importantes e todos eles nós já vimos. Tá? Então, nós estamos pensando numa situação normal, em uma situação regular. Eu não esqueci de comentar, mas nós temos aqui um outro caminho de oxidação da molécula de glicose. Esse é o caminho que leva à formação de pentoses fosfato, né, que são importantes para a síntese de nucleotídeos e também para gerar potencial redutor, que é fundamental para a síntese de biomoléculas, principalmente a síntese de ácidos graxos. Vamos falar um pouquinho, então, do metabolismo de aminoácidos nos hepatócitos, né, nas células hepáticas. Veja só, o fígado ele repõe constantemente as suas proteínas, tem uma taxa de renovação relativamente alta, né? É uma meia-vida média de horas a dias. E a biossíntese da maioria das proteínas plasmáticas ocorre, então, no fígado. Então, aqui nós temos os aminoácidos sendo utilizados para a síntese das proteínas hepáticas e também para a síntese de proteínas plasmáticas. Além disso, né, esses aminoácidos são usados podem ir para o sangue e serem levados para serem precursores da síntese de proteínas em outros tecidos. Além disso, esses aminoácidos são precursores da síntese de porfirinas, né, de hormônios e de nucleotídeos. Um quarto caminho que pode ser tomado pelos aminoácidos, esse caminho aqui de degradação, caminho catabólico, nós temos
a deaminação desses aminoácidos. Então, o esqueleto carbônico forma piruvato e esse grupo amino, então, vai ser processado no ciclo, né, formando a ureia, né, pelo ciclo da ureia, então. E isso é um processo bastante importante para eliminar, então, esse NH3. Esse piruvato, então, é um precursor para a síntese de glicose pela gliconeogênese, e essa glicose, então, pode ir para o sangue e do sangue, então, ir para o músculo, por exemplo, e fornecendo, então, material para a síntese do glicogênio muscular. Ok? Além disso, o piruvato pode seguir aqui o caminho catabólico, sofrer descarboxilação oxidativa aqui dentro da mitocôndria, gerando o grupo acetil da molécula de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, então, pode ser completamente oxidado no ciclo do ácido cítrico. Nós sabemos que o ciclo do ácido cítrico é uma via cíclica anfibólica, né? Então, catalisa, né? Ela é responsável pelo processo de oxidação desse grupo acetil, então gerando CO2, e o potencial redutor gerado aqui vai ser transferido para a cadeia transportadora de elétrons. Nesse processo de transferência, nós temos a liberação de energia e uma parte dessa energia vai ser, então, conservada na forma de ATP pelo processo chamado de fosforilação oxidativa. Lembrando aqui que o aceptor final de elétrons é o oxigênio, então, que se reduz à água. Esse seria, então, o caminho, né, o processo catabólico aqui. Por outro lado, os intermediários do ciclo do ácido cítrico podem ser utilizados, por exemplo, para a gliconeogênese. São precursores importantes para a síntese de glicose. E essa glicose, então, pode ir para o sangue, né, para atender às demandas de glicose sanguínea. Lembrando aqui, né, que à medida que nós temos a retirada desses intermediários do ciclo, nós temos também as reações anapleróticas, que são reações que repõem esses intermediários do ciclo para poder, então, manter a velocidade de oxidação desse grupo acetil da molécula de acetil-CoA. Bem, o fígado, então, metaboliza aminoácidos provenientes de outros tecidos, né? O sangue, então, é suprido adequadamente com glicose logo após a digestão e absorção de carboidratos da dieta, né? Ou entre as refeições, né? Sobretudo, no intervalo, né, mais prolongado, nós temos, então, algumas proteínas musculares sendo degradadas aqui, como vocês podem ver, né, nesse caminho, e esse esqueleto carbônico, então, gera piruvato e nós podemos, então, ter a manutenção da glicemia a partir desses aminoácidos. Ok? Bem, aqui não sei se seria interessante recordar, então, o ciclo da glicose-alanina, né? Que é um ciclo importante para a manutenção da glicemia nesses momentos aqui, principalmente do jejum prolongado. Ok? É um ciclo importante. Então, nós temos proteínas musculares, são degradadas em aminoácidos que vão doar o grupo amino para o piruvato, né, gerando, então, a alanina, e essa alanina, então, é transportada e desaminada a piruvato, que pode, então, gerar a glicose. Esse ciclo é muito importante, esse ciclo da glicose-alanina, porque ele é capaz de amenizar as flutuações na glicemia que ocorrem principalmente durante os intervalos entre as refeições. Então, esse é o caminho, né, de aminoácidos aqui, pensando num hepatócito. Lembrando que o fígado é um órgão central do metabolismo. Vejam quantos caminhos as moléculas podem seguir dentro de um hepatócito. Bem, os ácidos graxos que chegam, então, aos hepatócitos, chegam ao fígado, eles também têm muitos destinos. Esses ácidos graxos, por exemplo, podem formar os lipídios hepáticos, os lipídios do fígado. Mas na maioria das vezes, esses ácidos graxos vão ser oxidados pelo fígado, né, pelo processo chamado de beta-oxidação, e vão gerar, então, potencial redutor e acetil-CoA. Ok? Então, esses ácidos graxos livres podem ser, então, ativados e oxidados para gerar acetil-CoA. Esse acetil-CoA segue o caminho que eu já comentei com vocês, dentro da mitocôndria, que culmina com a geração de energia por fosforilação oxidativa. Esse aqui é o caminho aeróbico. Ok? Gerando, então, acetil-CoA, e nós temos todos os processos que eu já comentei com vocês. Mas esse acetil-CoA
é um importante precursor para a síntese de colesterol, que eu também já comentei com vocês, esse caminho 6, né? Esse colesterol é importante para a síntese de hormônios, esteroides, fundamentais, né, na regulação do metabólica e também na síntese dos sais biliares, que são importantes para a digestão de gorduras. Um outro caminho desses ácidos graxos é a formação, então, né, eles saem do tecido hepático e vão, então, constituir as lipoproteínas plasmáticas, né, LDL, HDL, né, que vocês já viram. E um outro caminho, então, é esses ácidos graxos deixam, então, os hepatócitos e vão para o sangue, e no sangue eles são transportados, ligados à albumina. A albumina é importante transportadora de ácidos graxos. Os ácidos graxos não podem ir livres no sangue porque são moléculas hidrofóbicas. Então, eles precisam de um transportador. E esse transportador, então, é a albumina. Aqui nós precisamos lembrar que o excesso de acetil-CoA pode gerar, então, corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos podem ir para o sangue e esses corpos cetônicos, então, circulam no sangue e vão, então, fornecer combustível, né? Vão para outros tecidos, fornecendo, então, combustível para o ciclo do ácido cítrico. Vale a pena a gente comentar que esses corpos cetônicos, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, né? Diferentemente dos ácidos graxos. Então, esses corpos cetônicos podem fornecer energia, né, para o cérebro, eles podem fornecer acetil-CoA para o ciclo do ácido cítrico e, então, gerar energia para as células do cérebro. No jejum prolongado, é importante a gente saber que há um aumento, né, da oxidação de ácidos graxos e gerando, então, um excesso, né, de corpos cetônicos. Então, esses corpos cetônicos vão fornecer 60% a 70% da energia para o cérebro e um fornecimento muito importante. Para o coração também, até 1/3 da energia do músculo cardíaco, né, é oriunda, então, desses corpos cetônicos, né, gerados a partir da oxidação de ácidos graxos. Bem, e os outros caminhos nós já comentamos, né? Esse transporte de ácidos graxos pela albumina também é muito importante. Enfim, nós temos diferentes destinos nas células hepáticas, da mesma forma que nós vimos para proteína, para aminoácidos e que nós vimos também para a glicose 6-fosfato, para a glicose fosforilada. Ok? Bem, quais são as fontes de energia para a contração muscular? Então, nós temos diferentes combustíveis que são usados para a síntese de ATP durante períodos de atividade intensa, né, e atividades leves ou em repouso. Mas nós sabemos que o músculo esquelético usa o ATP gerado principalmente para o trabalho mecânico. E aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre diferentes tipos de tecido muscular. Nós temos basicamente 2 tipos de tecido, né? O tecido muscular de contração lenta, né, que é o tecido vermelho, é um tecido rico em mitocôndrias. Ele produz uma tensão relativamente baixa, né, mas ele gera ATP principalmente por fosforilação oxidativa. É um tecido relativamente lento, contração relativamente lenta, mas é um tecido estável. Então, é um tecido muito bem irrigado, então tem um fornecimento adequado, né, de oxigênio para a cadeia transportadora de elétrons, então o ATP é gerado por fosforilação oxidativa. E nós temos um músculo, né, de contração rápida, que é o músculo branco. Esses músculos, né, essas células musculares, têm um menor número de mitocôndrias e esse tecido tem um menor suprimento de vaso, então chega menos oxigênio para essas células. Mas esse músculo pode desenvolver uma grande tensão muscular, né, e de forma bastante rápida. Por outro lado, entra em fadiga mais rapidamente. Né? Por quê? Porque ele não é capaz de repor o ATP que é consumido na atividade, né? Na atividade intensa. Existe uma coisa interessante que é a proporção desses 2 tipos de tecido muscular, né? O vermelho e o branco, tem um fator genético aí, que é
que é importante, né? E a resistência do músculo branco, então, pode ser aumentada, então, com o treinamento. Então, nós temos a possibilidade de mudar essa capacidade, então, do músculo branco. Então, que tipo de material, que tipo de fonte de energia que o músculo pode usar? Então, o músculo usa, na atividade em repouso, ele usa basicamente ácidos graxos, né? Ele pode usar ácidos graxos e corpos cetônicos, né? E também a glicose ele também pode usar. Então, em atividades leves ou em repouso, nós temos a utilização de ácidos graxos, corpos cetônicos, né, circulantes, e a própria glicose sanguínea. Então, essa glicose é usada principalmente com atividade mais moderada, né? Não muito com o repouso. E então nós temos a oxidação completa do esqueleto carbônico dessas moléculas em CO2 num processo aeróbio, né? A oxidação aeróbia. E nesse processo nós temos então a geração, né? A formação de ATP por fosforilação oxidativa. Aí na contração muscular, esse ATP é utilizado, gerando ADP e fosfato inorgânico. Então, vai dependendo da atividade. Mas se nós tivermos, né, uma explosão de atividade intensa, a coisa muda um pouquinho, né? Por quê? Porque a fonte de material vai ser o glicogênio muscular. Veja só, nesses momentos de contração intensa, de contração rápida, né? Esforço muscular intenso, a quantidade de oxigênio que pode chegar ao tecido muscular, ela não é suficiente para atender as demandas da cadeia transportadora de elétrons para gerar a quantidade de ATP que é requerida para esse processo. Então, nessa situação, não chega oxigênio, né? Mas a fonte de carbono o músculo tem, e essa fonte é o glicogênio muscular. Então, esse glicogênio muscular então, gera glicose, e essa glicose então vai sofrer o processo de glicólise anaeróbica ou fermentação láctica. Então, nós temos o ATP que é produzido anaerobicamente. É um ATP gerado por fosforilação ao nível do substrato. Nesse processo aqui é muito interessante porque quando você utiliza o glicogênio, né, a célula vai catabolizar a glicose gerada a partir do glicogênio. Então, o glicogênio, né, vai sofrer a ação, né, da enzima, né, fosforilase do glicogênio, gera glicose em fosfato, que gera glicose 6. E esse processo aqui, né, de obtenção de energia a partir do glicogênio, nós temos então a geração de 3 ATPs por cada molécula de glicose. Por quê? Porque o processo de fosforólise, né, do glicogênio gera uma molécula de glicose já fosforilada. Então, esse é um processo importante, você já vai ter então, uma quantidade de energia um pouquinho maior do que aquela oriunda da glicose livre, que ainda vai sofrer a fosforilação, né, utilizando, então, investindo em um ATP. Esse processo aqui é muito interessante, não sei se vocês estão lembrados do ciclo de Cori, nós vamos rever rapidamente, né, esse processo. Então, o uso então, da glicose sanguínea e do glicogênio muscular, né, nessa situação, incrementado então pelo hormônio, pela secreção de adrenalina, né? Essa adrenalina é importante, né, para estimular então esse processo, estimula a mobilização do glicogênio hepático também, né, para fornecer glicose para o sangue. Então nós temos, né, o uso da glicose sanguínea e do glicogênio muscular incrementado pela secreção hormonal, que vai estimular então a mobilização do glicogênio hepático e também a do glicogênio muscular. Então essa quantidade de glicogênio muscular é pequena, né, em relação a uma porcentagem pequena do peso muscular, e isso limita a quantidade de energia disponível durante o esforço muscular intenso. Então, o esforço muscular intenso, geralmente, você tem uma intensidade muito grande de esforço, mas por um curto período de tempo. Inclusive porque o produto desse processo, né, é o lactato, e esse lactato termina gerando uma diminuição do pH, uma acidificação, e isso reduz, né, a eficiência do processo. Outra fonte de ATP importante
aqui nesses processos de explosão de atividade intensa é a fosfocreatina. A fosfocreatina, ela doa fosfato. Então, né, numa reação catalisada por uma enzima, né, pela creatina sinase, ela vai então fosforilar o ADP gerado no processo de contração, gerando então ATP. No processo de regeneração, né, após o processo do exercício, essa fosfocreatina então vai ser regenerada numa reação reversa. Então, nós temos aqui dois tipos, né, duas fontes, né, de energia. Na condição de repouso, atividade leve, observe a utilização de ácidos graxos, corpos cetônicos e glicose. Num processo de explosão muscular, nós temos a utilização da reserva. Certamente nós temos, né, depois no período de recuperação, nós temos a reposição dessa reserva, né, que nós vamos ver já já no ciclo da glicose alanina. Essa fosfocreatina, ela é importante. A gente pode dizer que essa fosfocreatina tampona os níveis de ATP, né? Durante esse processo de explosão de atividade intensa, não há uma variação significativa dos níveis de ATP, porque o ADP gerado é fosforilado pela fosfocreatina, gerando então ATP e mantendo ATP disponível para a contração muscular. Então aqui nós temos todos esses aspectos que são importantes e que podem ser considerados. Nós estamos vendo então que a fonte de energia vai ser diferente em função do tipo de trabalho, do tipo de demanda do tecido, né? Aqui no caso, o tecido muscular. Essa imagem é para a gente recordar o ciclo de Cori, né? Que ele caracteriza uma cooperação metabólica entre músculo esquelético e fígado. Então, nós temos aqui, ó, na contração muscular, né, um processo de contração intensa, é utilizado o glicogênio muscular para gerar ATP, pela glicólise anaeróbica, né, ou fermentação láctica, gera o lactato. Então, isso é durante o processo de contração muscular. Nós temos, então, a glicogenólise e a glicólise anaeróbica acontecendo. Após o esforço muscular, esse lactato vai pelo sangue até o fígado e esse lactato, então, vai ser usado como precursor para a síntese de glicose, né? Essa glicose, então, que é gerada no fígado, vai para o sangue, no sangue vai para o músculo para repor a reserva de glicogênio. Uma parte do lactato que é gerado aqui, que foi do músculo para o fígado, então gera piruvato e vai ser então oxidado para gerar ATP para garantir esse processo aqui, que é anabólico, né? Que é um processo que requer bastante energia. Então, o ciclo de Cori, ele caracteriza a integração, né, e a cooperação entre tecidos diferentes, né, em dois momentos no processo de esforço muscular intenso e após o esforço muscular intenso. Bem, agora, e o cérebro, né? Quais são os combustíveis que suprem o cérebro com ATP? Bem, o cérebro tem um metabolismo extraordinário. Os neurônios, eles usam somente glicose como fonte de energia. Então, eles catabolizam a glicose. E essa glicose é completamente oxidada, né, por um metabolismo aeróbio. Então, praticamente 90% do ATP gerado em condições normais, a partir da glicose, no cérebro, esse ATP é gerado por fosforilação oxidativa. Existem algumas células do cérebro, como os astrócitos, por exemplo, que podem usar ácidos graxos. O cérebro representa 2% da massa corporal total e tem, então, um metabolismo muito ativo. A gente pode considerar o seguinte: o cérebro utiliza em torno de 20%, mais ou menos, do oxigênio que é consumido pelo organismo em repouso. Então, né, o cérebro, as células cerebrais, elas dependem da glicose sanguínea. Então, a manutenção da glicemia é essencial para o cérebro. Ele contém muito pouco de glicogênio e uma queda na glicemia, mesmo que seja por um curto intervalo de tempo, uma queda, né, abaixo do nível crítico, né, de glicose, abaixo de 40 miligramas por ml, né, e isso pode gerar problemas graves
né, na função cerebral e problemas irreversíveis. Então, os neurônios eles não usam ácidos graxos livres, né, mas eles podem, não usam ácido graxo livre, nem usam lipídios do sangue, mas eles podem usar corpos cetônicos, particularmente o beta-hidroxibutirato. Esse beta-hidroxibutirato é formado no fígado pela oxidação de corpos cetônicos. E isso, né, é muito importante durante o jejum prolongado, né, ou durante muito tempo sem se alimentar. Então, nós temos, né, a degradação, né, o glicogênio hepático, né, totalmente degradado nessas situações graves, nessa situação de jejum prolongado, e fica complicado, né, manter a glicemia para manter o cérebro funcionando. Mas nós temos a oxidação desses ácidos graxos, a oxidação da gordura corporal, que vai gerar então os corpos cetônicos, que vão ser fonte de energia para o cérebro. Isso é importante porque nós temos então as proteínas, né, musculares são poupadas, né? O cérebro então usa corpos cetônicos ao invés de usar essas proteínas musculares. Isso é importante. É claro que chega uma determinada situação que essas proteínas musculares terminarão sendo utilizadas então como precursores de glicose pela gliconeogênese, né? Gliconeogênese hepática. Então, o cérebro pode usar glicose, né, sempre numa dieta normal, e corpos cetônicos, né, que vão fornecer, então, acetil-CoA para o ciclo do ácido cítrico, então, para gerar energia, ok? Bem, de qualquer forma, a produção de ATP é sempre por fosforilação oxidativa, aqui, né? É claro, por exemplo, na glicólise você tem geração de ATP por fãs, né? Que não depende diretamente de oxigênio, ok? Então, essas são as fontes básicas, né, de energia para obtenção, na verdade, de ATP para a função cerebral. Só para nós relembrarmos, no capítulo 1, né, desse módulo, nós vimos o sangue, a composição do sangue, a importância. Nós vimos, né, que o oxigênio é transportado dentro dos eritrócitos, né, ligado ao ferro da hemoglobina, né? Nós temos uma composição importante, então é o sangue, é o sistema integrador e transporta metabólitos, inclusive aqui a glicose. Então, a manutenção da glicemia é muito importante para garantir material para os diversos tecidos, porque a maioria dos tecidos não tem reserva de combustível, não tem reserva de glicose, não tem reserva de gordura, né? Não tem reserva de triacilglicerol. Então, coloquei aqui só para a gente relembrar a questão do sangue como sistema integrador, né? E transportador de oxigênio, metabólitos, hormônios, etc. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão da glicemia, né? A glicemia são os níveis de glicose sanguínea. E esses níveis precisam ser mantidos. Nós acabamos de ver que o cérebro utiliza basicamente a glicose para obtenção de energia, para manter o seu metabolismo, né? Para manter a diferença de potencial de membrana, que é fundamental para a função cerebral. Então, esses níveis de glicose sanguínea, né, são importantes e nós vamos dar uma olhadinha aqui nessas variações. Entre 70 e 100 mg por 100 ml, essa é uma variação normal da glicose sanguínea, da glicemia. Concentrações abaixo de 70, já temos alguns sinais importantes, né, de tendência a baixar a glicemia. Então, nós temos a fome. Nessa situação, esse é um sinal para a liberação de glucagon, de adrenalina e de cortisol. Já existe um pouco de sudorese e tremor. Então, nós estamos aqui nessa faixa que não está ainda tão baixa. Mas, em concentrações abaixo de 40 ou de 40 a menos, nós já temos situação grave de letargia, convulsões e coma. E concentrações ainda mais baixas podem levar a lesões permanentes, danos encefálicos permanentes e morte, principalmente, né, se for um pouco mais prolongado. Então, nós temos efeitos muito importantes do nível de glicose sanguínea. Esses níveis precisam ser mantidos e nós sabemos que tem hormônios, né, cuja sinalização para ser liberado são, se a glicemia aumenta
o hormônio que vai ser liberado é a insulina. Se a glicemia tende a baixar, o hormônio que vai ser liberado é o glucagon. E nós temos a adrenalina, que é liberada em situações que há um requerimento maior de combustível para atender a situação, né, de reação, né, ou fuga ou luta. Então, nós vamos falar um pouquinho desses hormônios e a relação com a manutenção da glicemia, né, e também de funções relacionadas. Então, vejamos, né, é necessário um ajuste constante para a manutenção da glicemia, porque quando a gente se alimenta, a ingestão de alimentos, né, tende a gerar um aumento da glicemia, né? E o período de jejum tende a baixar essa concentração de glicose sanguínea. Mas existe a necessidade, né, de ajustes para que a concentração de glicose sanguínea se mantenha em torno de 4,5 milimolar. E esses ajustes, eles dependem da ação coordenada de hormônios. Insulina, que transporta, né, a informação de que a glicemia está alta, transporta para os tecidos alvos, glucagon, que a glicemia está baixa, e adrenalina, da necessidade, né, desse material circulante para que os tecidos possam, então, utilizar como combustível para gerar energia, né? E também o cortisol, mas o cortisol nós não vamos tratar, pelo menos nessa aula. Então, nós temos o metabolismo em diferentes tecidos e órgãos, nós já vimos, e nós temos que esses ajustes, né, essa homeostasia glicêmica, ela é resultante da ação coordenada de vários fatores, inclusive vários hormônios. Ok? Vamos falar um pouquinho, então, qual é a ação da insulina, qual é a ação do glucagon, qual é a ação da adrenalina. Essa tabela, então, mostra os efeitos da insulina sobre a glicemia. Então, nós já sabemos, né, que existe uma captação de glicose pelas células, né, porque a insulina, ela sinaliza o quê? Que a glicemia tende a aumentar. Então, qual que é a resposta das células-alvo? Elas têm que aumentar a captação de glicose do sangue. Aumentando essa captação, né, de glicose, essa glicose vai ser catabolizada, vai ser utilizada vai ser armazenada como glicogênio ou como triacilglicerol, né, e como triacilglicerol. Para que essas vias, né, esses processos sejam viabilizados, então nós temos algumas enzimas que serão ativadas, né, e outras serão inibidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, efeito metabólico da insulina. Ela aumenta, né, gera um aumento da captação de glicose no músculo e no tecido adiposo. Como? Fazendo com que os GLUT4, né, que estão no interior da célula, né, se movam então para a membrana. Isso aumenta a absorção de glicose por esse tecido, né? Então aqui, ó, aumento do transportador de glicose, GLUT4, na membrana. Há também um aumento da captação de glicose do fígado. Por quê? Porque a glicosinase, né, que é a primeira enzima, a enzima que fosforila a glicose, ela vai fosforilar a glicose e mantém a glicose dentro da célula hepática. Então, você tem um aumento da expressão dessa enzima, você termina aumentando a velocidade dessa reação de fosforilação da glicose, que então é internalizada e é mantida dentro da célula hepática. Por outro lado, há também um aumento da síntese de glicogênio no fígado e no músculo. Então, se aumenta a captação de glicose e se você tem um aumento, né, da atividade dessa enzima aqui, ó, glicogênio sintase, você pode então usar o excesso de glicose para fazer então a reserva, que na verdade, né, em geral, uma refeição ela é precedida do momento de jejum, né, do intervalo entre as refeições. E nesse intervalo você usa o glicogênio. Quando você volta a se alimentar, é necessário, então, a reposição dessas reservas. Isso é feito, então, né, é gerado, então, um aumento da atividade dessa glicogênio sintase. Isso é um efeito da ligação da insulina aos receptores nas células do fígado e do músculo. Por outro lado, nós temos uma diminuição da degradação de glicogênio, né, no fígado e no músculo, claro, né,
a degradação do glicogênio ela resulta, né, em glicose. A do fígado, né, vai ser disponibilizada no sangue, mas o sangue já está mais do que suprido de glicose. Então, na verdade, está precisando retirar. Então, nessa situação, nós temos a inibição da glicogênio fosforilase, que é a enzima fundamental para a mobilização da glicose, que está polimerizada como glicogênio. E nós temos uma outra ação, um outro efeito da insulina, que é o aumento da glicólise, produção de acetil-CoA, onde? No fígado e no músculo. Esse processo, né, de aumento da glicólise, né, dessas vias aqui, resulta do aumento da atividade de enzimas fosfofrutacinase 1 e também o aumento da atividade do complexo piruvato desidrogenase, né, que é o complexo de descarboxilação oxidativa do piruvato. Okay? Além disso, nós temos aumento da síntese de ácidos graxos no fígado, né? Isso é importante, porque nós temos excesso, né, de glicose disponível, e esse excesso, então, vai ser usado, né, também para a síntese de ácidos graxos a partir de acetil-CoA. Nós temos, então, o aumento da atividade da acetil-CoA carboxilase. Nós temos também um aumento da síntese de triacilglicerol no tecido adiposo pelo aumento da atividade da lipase lipoproteica. Então, nós temos um conjunto, né, de efeitos metabólicos, que vocês estão vendo aqui, que resultam da ação desse hormônio em células-alvo, que terminam, né, aumentando a atividade de algumas enzimas-alvo e diminuindo a atividade de outras. Ok? Então, esse é o resultado geral, né, do efeito da insulina nas questões, né, no processo, né, da glicose sanguínea, né, na manutenção da glicemia. Essa figura aqui é só para lembrar para vocês, né, o transporte de glicose, né, para um miócito, como é que acontece. Então, a insulina aqui, ó, se liga, né, ao seu receptor, dispara um processo, né, de transdução do sinal, ok? Os transportadores de glicose, né, os GLUT4, que estão aqui armazenados nessas vesículas aqui dentro, eles vão, então, para a membrana, né, para a membrana plasmática, vão se fundir à membrana, aumentando o número de transportadores e, com isso, aumentando, então, a absorção de glicose, né? Ok? Para dentro da célula, para dentro do miócito e também para dentro do adipócito. Foi só para lembrar vocês que nós já vimos essa imagem, né? Nós já vimos essa figura. Gostaria de lembrar vocês também que a fosforilase do glicogênio, né, hepática, ela funciona como um sensor de glicose. Então, se você tem o aumento dos níveis de glicose sanguínea, essa fosforilase do glicogênio, a fosforilase A, que é a formativa, lembram, né? Fosforilase do glicogênio. Nós temos aqui esse sítio alostérico da glicose vazio, à medida que os níveis de glicose vão aumentando, estão vendo? Essa glicose, então, ocupa esse sítio, né? E, ocupando esse sítio aqui, né, há uma exposição dos sítios fosforilados da formativa, da fosforilase, né, a fosforilase do glicogênio, né, que vai quebrar, né, mobilizar a reserva de glicogênio. O que acontece? Então, com a insulina, ela vai ativar, inclusive, essa fosforilase fosfatase, e nós temos, então, essa fosforilase do glicogênio saindo da forma ativa para a forma menos ativa. Então, esse é um mecanismo, então, para diminuir a atividade da fosforilase do glicogênio hepático. Ok? Muito interessante esse processo, né? E nós temos aqui uma enzima funcionando, então, como um sensor dos níveis de glicose sanguínea, né? Um processo bastante interessante. Essa tabelinha aqui está mostrando, então, os efeitos do glucagon sobre a glicemia. Então, qual é a mensagem que o glucagon transporta? Transporta a mensagem que a glicemia tende a baixar, né? A glicemia tende a baixar. Então, qual é a resposta? Seria produção de glicose e liberação da glicose, basicamente pelo fígado, ok? Porque o fígado é o órgão responsável pela manutenção da glicemia. Então, vamos ver
quais são os efeitos. Lembrando que o glucagon também é um hormônio que não entra na célula e nós precisamos da transdução do sinal do hormônio, né? Que é feita basicamente como é feita a transdução do sinal da adrenalina. Então, efeito metabólico 1 aqui. Nós temos, então, um aumento, né, da glicogenólise, né, um aumento da degradação do glicogênio. Onde? No fígado. Né? Então, o glicogênio vai gerar glicose e essa glicose, então, vai para o sangue. Né? Então, nós temos um aumento da atividade da glicogênio fosforilase, né? Ou da fosforilase do glicogênio. Né? Lembrando, se a gente lembrar a figura anterior, nós não vamos ter glicose para ocupar aqueles sítios alostéricos, então a fosforilase do glicogênio se mantém na forma ativa. Há também, de forma coordenada, uma diminuição da síntese de glicogênio hepático. Né? Então, se há uma diminuição da síntese de glicogênio, qual é a enzima-alvo? É a glicogênio sintase. Então, a atividade dessa enzima é diminuída como resultado da ação, como efeito do glucagon. Então, nós temos ali no fígado menos glicose armazenada como glicogênio, né? Não dá para armazenar no momento em que há uma deficiência, né, dessa molécula no sangue. Nós temos também uma diminuição do catabolismo da glicose no fígado, ok? Então, a glicólise é diminuída no fígado. Por quê? Porque o fígado, na verdade, vai disponibilizar sua glicose para o sangue para a manutenção da glicemia. E o que o fígado usa? Ele usa nessa situação? Ele usa ácido graxo. Então, menos glicose vai ser usada como combustível nos hepatócitos. Então, nós temos uma diminuição da atividade da fosfofrutossinase 1. Né? Ela é muito influenciada pelo glucagon. Nós temos um aumento da síntese de glicose hepática, né? Aumento da gliconeogênese. E essa gliconeogênese utiliza como precursores aminoácidos, glicerol e oxalacetato, que é o intermediário do ciclo do ácido cítrico. Ok? Então, nós temos a síntese de glicose e isso é obtido através da aumento da atividade, né, dessa frutose bifosfatase 2, uma diminuição da atividade da piruvato-sinase, né, que é a última enzima da glicólise, né, que converte fosfenolpiruvato em piruvato, e nós temos um aumento da atividade da fosfenolpiruvato carboxissinase, né, que vai então favorecer, né, isso desfavorece a síntese de glicogênio, né, diminuição e aumenta então a gliconeogênese, né? Essa fosfenolpiruvato carboxissinase é inclusive uma reação que participa da gliconeogênese e que faz parte também das reações anapleróticas. Um outro efeito do glucagon é o aumento da mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Então, esses ácidos graxos, então, são mobilizados, retirados do tecido adiposo. Então, você tem menos glicose usada como combustível pelo fígado e pelo músculo. Então, nós temos uma lipase que é sensível ao hormônio, que tem a sua atividade aumentada e vai, então, facilitar a mobilização desses ácidos graxos do tecido adiposo. Né? E, para finalizar, nós temos um aumento da cetogênese, né? Isso fornece, então, uma alternativa de combustível, uma alternativa à utilização da glicose como fonte de energia para o cérebro. Né? Então, nós temos uma diminuição da atividade da acetil-CoA carboxilase. Então, esse é o efeito global do glucagon sobre a glicemia. Ok? Bem, agora nós vamos considerar os efeitos da adrenalina. A adrenalina é muito interessante porque ela gera efeitos fisiológicos e efeitos metabólicos. Esses efeitos fisiológicos são muito importantes para preparar para a ação. Então, veja só, efeitos fisiológicos: aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão sanguínea e dilatação das vias aéreas. Tudo isso, né, para aumentar a liberação de oxigênio para os tecidos, né? Aumenta a difusão de oxigênio, ok? Principalmente o tecido muscular, né?
que muitas vezes vai ser requerido na resposta a uma situação, né, de fuga ou luta. Esses, então, são efeitos fisiológicos importantes. Quais são os efeitos metabólicos? Observe aqui que nós temos efeitos muito similares aos efeitos do glucagon. Nós temos aumento da degradação de glicogênio no músculo e no fígado, né? O músculo vai utilizar a glicose gerada, vai ser para uso próprio, né? E o fígado vai disponibilizar no sangue. Nós temos a diminuição da síntese de glicogênio, né? No músculo e no fígado, e nós temos um aumento da gliconeogênese hepática. Tudo isso, né, com a intenção de disponibilizar glicose para a produção de energia, para a produção de ATP, né, energia reconhecida pela célula. Nós temos, então, também um aumento da glicólise no músculo, né, aumento da produção de ATP para o trabalho mecânico, o trabalho muscular. Temos também um aumento da mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo, aumentando a disponibilidade de combustíveis, e nós temos também, né, como efeito da adrenalina, um aumento da secreção de glucagon, né, que reforça então os efeitos da adrenalina, e uma diminuição da secreção de insulina, que teria então efeitos opostos. E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Por que a gente tem dois hormônios, né, adrenalina e glucagon, com efeitos tão similares, né? Será que essa não é uma característica, não seria um desperdício no sistema biológico, no sistema metabólico? Mas o metabolismo é um processo global e econômico. Então, veja só, acontece que o sinal para a liberação de adrenalina é diferente do sinal para a liberação de glucagon. E, além disso, né, a adrenalina tem efeitos fisiológicos que o glucagon não tem. Então, realmente é um hormônio diferente, ok? Que tem efeitos fisiológicos que o glucagon não tem. Então, realmente são necessários, ambos são necessários. Essa imagem, ela mostra o efeito de adrenalina e glucagon, que nós estávamos comparando. Então, vamos ver as duas cascatas. As cascatas metabólicas, né, as cascatas enzimáticas geradas, né, após o processo de transdução do sinal da adrenalina e do glucagon, que são muito similares, né? Nós temos, então, a adrenalina, né, transdução do sinal, né, e nós temos a ativação da adenililciclase, né, por meio da proteína G, da subunidade alfa, né, da proteína GS, e o glucagon, então, também pelo mesmo caminho. Então, aumenta a atividade da adenililciclase, gerando, então, o segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. E aí nós temos, então, uma cascata, né, de enzimas, cascata de fosforilação. Nós temos a fosforilação da proteína quinase, que está na forma inativa, é fosforilada, passa para a forma ativa. Aí nós temos um segundo momento de fosforilação aqui, né, a fosforilase sinase, a fosforilase B sinase, que passa então para a forma ativa, e por aí vai. Então nós temos o aumento nós temos a cascata enzimática, né, que gera a amplificação do sinal, que vocês podem ver aqui do lado, e nós temos então, né, como resultado, o aumento da atividade da fosforilase do glicogênio. Agora vamos ver o que acontece. O glicogênio, né, do miócito gera glicose 1-fosfato, e essa glicose 1-fosfato, né, gera glicose, né, vai ser utilizada pela glicólise, vai ser catabolizada para a contração muscular. E a glicose gerada no hepatócito, ela vai ser, a glicose 1-fosfato vai formar glicose 6, vai ser descarboxilada e vai ser, então, disponibilizada no sangue. Isso por quê? Porque o miócito não tem a fosfatase, né, a enzima que defosforila a glicose 6-fosfato. Então, o miócito, né, a célula muscular, ela é incapaz de disponibilizar a glicose para o sangue. Então, a glicose resultante, né, da degradação do glicogênio é utilizada dentro do próprio miócito para a contração muscular. Já a glicose resultante do glicogênio hepático,
né, ela vai ser usada, então, para a manutenção da glicemia. Então, só para a gente enxergar, né, esses dois processos, né, resultantes de hormônios diferentes, uma aqui no miócito, né, adrenalina no miócito, e o glucagon aqui no hepatócito, ok? Aqui é importante a gente também considerar diferenças na regulação do metabolismo de carboidratos no fígado e no músculo. Então, nós temos aqui, ó, no fígado, nós temos a ação, né, do glucagon e da adrenalina. Então, aqui no fígado você tem o glicogênio gerando glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato é defosforilada, liberando glicose no sangue. Além disso, nós temos a geração, né, a formação de glicose, né, através da gliconeogênese, para a manutenção da glicemia. Então, a gente mantém a glicemia, né, a partir da reserva de glicogênio hepático e também da síntese de nova glicose pela gliconeogênese. E isso é resultante da ação, né, de glucagon e de adrenalina. No músculo, né, nós temos a ação da adrenalina. O músculo não tem receptor para glucagon e ele faz o quê? Ele vai mobilizar a glicose oriunda, né, da degradação do glicogênio, e essa glicose então vai ser catabolizada, gerando piruvato e energia para o próprio músculo. Ok? Então são diferenças significativas. Então nós temos aqui no hepatócito, né, aumento da gliconeogênese, diminuição da glicólise e aumento da glicogenólise, onde nos hepatócitos, no músculo, nós temos aumento da glicogenólise, né, e aumento da glicólise também. O músculo não faz gliconeogênese. Então, nós temos dois processos ativados aqui, a glicólise para obtenção de energia, a glicogenólise para obter material que vai ser oxidado, então, para obtenção de energia. Então, são, né, diferenças na regulação do metabolismo e também nas vias que são utilizadas. Bem, para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma patologia que tem ganhado muito espaço na nossa sociedade. É o diabetes mellitus. Esse diabetes resulta de problemas na produção de insulina ou problemas na ação da insulina. E é um problema muito sério, porque você não consegue manter. Se você tiver problemas e isso não for ajustado, você vai ter problemas na homeostasia glicêmica. E isso vai resultar em problemas muito sérios, né? Na absorção, né? Na captação de glicose do sangue. E isso pode aumentar os níveis desse soluto no sangue, comprometer rins e comprometer vários tecidos. Então, o diabetes tipo 1, a gente chama de diabetes insulina dependente, então, diabetes, né? Mellitus insulina dependente, DMID, ele é um tipo de diabetes que é percebido logo no início da vida. Ele tem sintomas graves, né, de poliúria, vários sintomas importantes e graves, e ele resulta da destruição autoimune das células beta-pancreáticas, são as células que produzem glicose, as células do pâncreas, né, das ilhotas de Langerhans, que produzem, então, a insulina. Então, na verdade, nesse tipo de diabetes, existe uma incapacidade de produzir insulina, uma produção muito pequena. Qual é, então, o tratamento? Insulinoterapia. E aí nós temos várias questões que são importantes, né? Qual é a quantidade de insulina adequada? E precisa existir um mecanismo que libere insulina na medida em que haja um aumento da glicemia, e isso ainda é uma situação difícil, né, de ser contornada. O diabetes tipo 2 é o diabetes que a gente chama de não insulina dependente, diabetes mellitus não insulina dependente, né, DM-NID. Ele se desenvolve lentamente, né, então ele aparece em pessoas mais velhas, em geral obesas. Aliás, a obesidade é também uma situação muito grave, né, e muito presente na nossa sociedade. Esse diabetes tipo 2, ele envolve um conjunto de patologias, né, onde você tem um comprometimento da atividade reguladora da insulina.
E esse conjunto de doenças, né, caracteriza o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, nesse tipo de diabetes, você tem a insulina é produzida, mas em geral ela não é reconhecida pelas células. Então você tem alguns aspectos do sistema de resposta que ficam comprometidos, ficam com defeito. Então você tem a insulina e ela não é reconhecida. Essa situação, esse diabetes mellitus tipo 2, a gente diz que essa pessoa tem resistência à insulina. Então é uma patologia grave, né, importante e que resulta então de uma regulação inadequada dos níveis de glicose sanguínea, né? Então, a concentração alta de glicose no sangue pode gerar problemas muito sérios, né? Renais muito sérios, né? Você tem esse diabetes não controlado, ele se caracteriza por altos níveis de glicose no sangue, na urina, produção e excreção de corpos cetônicos, né, muito grande, então você tem uma cetoacidose significativa. Então é um comprometimento muito sério, né? Esses tecidos, então, né, como a glicose não pode ser absorvida, esses tecidos vão depender basicamente do ácido graxo como combustível. Isso, então, aumenta a produção de corpos cetônicos, né? E também pode acontecer uma degradação de proteínas celulares para fornecer, então, aminoácidos glicogênicos, né? Para a manutenção da glicemia. Então, você tem realmente uma descompensação muito grande na situação do diabetes não controlado. Então, é importante acompanhar esse tipo de patologia, né? E para garantir, né, que não se tenha problemas muito sérios. Então, se você tiver condição de controlar essa glicemia, né, isso está relacionado também, né, no caso do diabetes tipo 2, com exercício físico, com alimentação adequada, né, enfim, várias condutas, né, que podem levar ao controle. Observe que o diabetes tipo 2 ele não é contornado por insulinoterapia, ok? É mais uma questão de comportamento alimentar, comportamento na atividade física, entre outros processos, ok? Era basicamente isso que eu gostaria de comentar com vocês. Essa foi a nossa última aula do módulo 4, né, para a gente fechar nosso estudo, né, da base da bioquímica, os fundamentos, né, uma bioquímica básica, que é um ponto de partida para vocês estudarem muito mais, né, lerem muito mais, aprenderem muito mais sobre dentro dessa área que é tão interessante, tem coisas tão importantes para a gente aprender, né, e muito, 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 muito interessantes. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e vamos seguir em frente. Até mais, até o nosso próximo encontro. Obrigada.